Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco nesse maravilhoso dia. Quero começar o devocional de hoje com um pequeno testemunho meu. Com um revólver 38, calibre 38 apontado na minha cabeça, eu disse: me deixa viver, pois eu tenho uma família para cuidar. E diante do silêncio daquele assaltante, eu comecei a clamar em voz alta: meu Deus, perdoa esse homem, pois ele não sabe o que faz. Ele não sabe o que ele vai fazer aqui, Pai. Perdoa esse homem, por favor. Não deixe que ele seja julgado por esse mal que ele vai fazer. Por favor, Pai. Perdoa esse homem pelo homicídio que ele vai cometer. E eu comecei a clamar em voz alta, com o revólver apontado na minha cabeça. E depois de ter ouvido o meu clamor e a minha oração ali, ele falou: não vou fazer nada com a sua vida. Apenas se deite no chão, porque eu vou levar tudo o que tem aqui. De uma coisa, eu tenho total certeza, mais do que absoluta. Eu estava tão sensível naquele momento, eu estava tão sensível ao Espírito Santo, e essa sensibilidade me levou a pedir misericórdia por uma pessoa que iria tirar a minha vida. E isso só foi possível pela obra do Espírito Santo na minha vida. Só foi possível porque eu estava sensível ao Espírito Santo. Só foi possível porque eu estava em um momento muito delicado na minha vida. Mas algo que modificou o meu ser, que me modificou, que me fez ficar tão sensível, foram os 5 meses praticando o jejum, entre 8 da manhã até as 8 da noite, de 8 da manhã até as 20 horas, entre segunda a sexta-feira. Esse fato ele aconteceu em novembro do ano de 2019. Portanto, eu já havia desde julho jejuando de segunda a sexta, de 8 da manhã às 20 horas. E isso me trouxe uma grande sensibilidade, isso me aproximou muito de Deus. Eu quero convidar você a orar e a pedir ao Espírito Santo que ele fale conosco mais uma vez, nos ensinando a como nós ficarmos mais sensíveis a ele, ao ponto de ouvir a sua voz e entender a vontade dele para as nossas vidas. Se você puder, curva a sua cabeça e vamos orar juntos. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento. Queremos te agradecer, Pai, por essa grande oportunidade que nós temos de ler a tua palavra, ter o discernimento sobre ela, e que, acima de tudo, nós não possamos ser apenas ouvintes, mas praticantes dela nas nossas vidas. Que possamos, através da prática, do ensinamento que o Senhor nos proporciona, sermos luz e sal na vida de outras pessoas. Que as pessoas possam enxergar o Evangelho de Cristo Jesus nas nossas vidas. Paizinho eterno, cuida de nós nesse sábado. Cuida de nós, Pai. Livra-nos do mal, do laço do passarinheiro, das ciladas do inimigo. Cuida de cada um de nós, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Cuida de cada um de nós, Pai, resplandecendo a luz do teu rosto sobre nós. Pai, que nós possamos fazer a leitura da tua palavra e entendermos. Dá-nos sabedoria, Pai, para falar um pouco mais sobre ti. E que, acima de tudo, seja a tua voz entre nós. Que nós possamos diminuir, Senhor, e o Senhor aumentar em nossas vidas. Pois não somos merecedores de abrir a tua palavra e ler. Mas assim o Senhor nos permite, pela sua grandiosa misericórdia e graça. Te agradecemos, Pai, por estarmos vivos hoje. Te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas. E que, acima de tudo, Pai,
Seja feita a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável sempre. É o que nós oramos e já te agradecemos em nome do teu Filho Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. A leitura de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, e nós vamos ler os versículos 16, 17 e 18. Mateus 6, versículos 16, 17 e 18. Se você tiver com a sua Bíblia, abra para acompanhar a leitura. Caso não, eu estou compartilhando a palavra de Deus aí na sua tela, para você acompanhar também. Quem vai fazer a leitura de hoje é a nossa irmã Rita. Irmã Rita, Amém. fazer a leitura. Amém. Mateus 6, 16, 17 e 18, né? Isso mesmo. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Amém. Amém. Glória a Deus por essa maravilhosa palavra. Glória a Deus por essa maravilhosa palavra. Bom, antes de começar a falar sobre qualquer coisa, é muito importante que nós temos o entendimento de duas coisas. A primeira, o jejum não muda Deus e o seu coração. O jejum, ele não serve para isso. Ah, eu vou orar para que Deus ouça a minha voz, a minha oração. Não, você está fazendo errado. Ah, eu vou orar para que Deus fique mais sensível para ele me ouvir. Não. Ah, eu vou orar porque. Não. O jejum, ele não serve para mudar Deus. Deus não muda por causa de um jejum feito por você ou por mim, certo? E segunda coisa, o jejum, ele serve para mudar você, mudar a mim, para mudar o nosso ser. É para isso que serve o jejum. Deus, ele não vai trocar a glória dele por absolutamente nada, muito menos por um jejum de uma pessoa pecadora, como eu, como você. Então, não queira fazer jejum para que Deus, ele ouça sua oração, ouça seus pedidos. Então, não serve para isso, esqueça. Está fazendo tudo errado. As escrituras não ordena, não direciona o cristão como uma obrigação para jejuar. Não é algo que Deus peça e exija dos cristãos. Olha, você precisa, bem-aventurado é aquele que jejua. Não tem isso na Bíblia. Não tem nenhuma obrigação sobre o jejum. Porém, ao mesmo tempo, a Bíblia ela apresenta o jejum como algo bom, algo prazeroso, algo de livre e espontânea vontade. O livro de Atos, por exemplo, ele registra que os crentes eles jejuavam antes de tomar qualquer tipo de decisão. Por exemplo, se você quiser ir acompanhando, eu vou fazer algumas leituras aqui. Atos capítulo 14, verso 23. Só uma passagem de Atos. Atos 14, 23 diz: Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado.
eles os encomendaram ao Senhor em que haviam confiado. Então, antes de tomar uma decisão, eles jejuavam. Antes de tomar uma decisão, eles oravam e jejuavam. Várias vezes isso é mencionado no livro de Atos, separei só um. O jejum e a oração, frequentemente, elas andam juntos. O jejum e a oração frequentemente andam juntos. Olha o que diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no versículo 37. Estou compartilhando aqui na sua tela, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, amém. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 37 diz: E então permanecerá viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando, dia e noite. Oração e jejum, um do lado do outro. Vimos agora há pouco na leitura anterior, Paulo e Silas orando e jejuando. No mesmo Evangelho de Lucas, um pouco mais à frente, agora no capítulo 5. Capítulo 5, versículo 33. Estou compartilhando na sua tela também. Evangelho de Lucas 5,33 diz: E eles lhe disseram: Os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Então, os apóstolos perguntando para Jesus orientações sobre o jejum. E eles afirmavam que os discípulos de João, aqui João Batista, jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Jejum e oração caminham juntos. Muito frequentemente, o foco do jejum é a falta de comida. Mas, ao invés disso, o propósito do jejum deveria ser desviar os olhos das coisas desse mundo. E então direcionar somente, exclusivamente para Deus, focar em Deus, é jejuar focando em Deus. Jejuar é uma maneira de demonstrar a Deus e a você mesmo que você está levando a sério esse relacionamento com Ele. Eu vou tirar aqui um período de jejum para mim me concentrar em oração, para mim ter uma intimidade maior, para mim me concentrar mais em Ti. Jejuar nos ajuda a ganhar uma nova perspectiva, um novo olhar, uma confiança renovada em Deus. Apesar do jejum nas Escrituras estar quase sempre relacionado à comida, há outras maneiras de jejuar. Tudo você pode abrir mão, por exemplo, tudo que você puder abrir mão vai estar relacionado a jejum, desde que você utilize esse período para você se dedicar à oração, se dedicar a Deus. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 7, 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 ao 5, diz assim: 1 Coríntios, capítulo 7, verso 1 ao 5 diz: Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Versículo 2: Mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Versículo 3: O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não
se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicar à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Está vendo aqui a orientação do apóstolo Paulo? Por certo tempo. Isso é um jejum. Jejum de quê? De sexo. O apóstolo Paulo ele fala: jejuem durante um certo tempo, para que você possa se dedicar à oração, para se dedicarem à oração. O apóstolo Paulo fala: isso aqui também é o jejum. O jejum, ele, ele deve ser limitado a um determinado período de tempo, principalmente quando o jejum é de alimento. Longos períodos sem comer fazem mal ao corpo. O jejum não é para punir a carne, mas para que você se concentre em Deus. Quando eu estava fazendo jejum muito longo, durante o período de último semestre de 2019, a minha mãe uma vez ela faz um frango cozido que, meu Deus, é sensacional esse frango cozido quando ela faz. E ela estava em Fortaleza, tinha me passar aqui um período aqui em Fortaleza, e ela fez aquele frango para mim comer, né? E aí, quando eu cheguei em casa, depois, na hora do almoço, tava lá aquele frango na panela, daquele jeito. Eu olhei para aquele frango e disse: Jesus. Aí ela perguntou assim: você não vai almoçar, meu filho? E eu fiquei assim, tentando enrolar, mas como ela estava insistindo muito, e para não deixá-la triste, porque de repente ela preparou aquele frango com tanto carinho para mim, preparou com tanto amor, tanto carinho para mim, já fazia um tempo que ela não vinha para Fortaleza, e aí ela fez aquele frango com tanto carinho, foi lá, comprou o frango, cortou, temperou, botou na panela, investiu o tempo dela, o amor dela, e aí eu chegasse simplesmente para ela no horário do almoço e falasse que não iria comer, ficaria um pouco chato. Então, para não deixá-la triste, eu falei isso: mãe, eu não vou comer porque eu estou jejuando. E aí foi quando ela parou de insistir de me oferecer o almoço, de me oferecer aquele frango gostoso. Eu disse para ela assim: quando eu chegar à noite, depois de 8 da noite, eu como. Deixa ninguém comer tudo, não, que depois de 8 da noite eu como. E eu jejuava, só tomava água o dia inteiro, de 8 da manhã até as 20 horas, de 8 da manhã até 8 da noite. E, a, em nenhum momento eu sentia o meu corpo fraco, tremedeiro, em nenhum momento eu sentia nada, mas a todo momento eu sentia a voz, eu sentia o respirar de Deus, eu sentia o som da voz de Deus, eu ouvia a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, eu estava muito sensível ao Espírito Santo, muito sensível com absolutamente tudo aquilo que estava se acontecendo na minha vida. E eu não estava fazendo aquilo para subjugar o meu corpo, para sacrificar a minha carne, para me trazer. Não, eu fazia aquilo dali por amor. E fazia aquilo dali principalmente para ouvir a voz de Deus, para me deixar mais sensível a Ele, para me concentrar o tempo todo em oração, e o tempo todo em oração, assim como hoje. O tempo todo em oração. E um outro dia, o meu irmão, ele chegou no período da tarde, eram as 3 horas, ele foi fazer uma visita lá na empresa que eu trabalhava, e ele entrou lá, e ele trouxe outra coisa que eu gostava muito, hoje eu já não como mais, mas naquela época, meu Deus, era uma bolacha recheada. Jesus, como eu gostava daquele negócio. E meu irmão chegou com uma bolacha, um pacote daqueles grandes de bolacha recheada.
E ele disse assim: olha, Joelson, você quer? Aí, novamente, eu, para não falar que estava jejuando, eu disse assim para o meu irmão, eu enrolei, né? Eu disse assim, irmão, deixei que depois eu como. Eu comi, depois de 8 horas da noite. Eu comi. Aí eu disse, irmão, deixa aí na gaveta, tô um pouco ocupado, depois eu paro para comer, depois eu como. Ele colocou lá e ficou lá, e eu vendo, namorando aquela bolacha recheada o dia todo. E eu fiquei lá no resto da tarde, no dia todo, o resto da tarde, acho que foi umas 15 horas, até quando foi à noite eu peguei a bolacha, coloquei na bolsa antes de ir para casa, na mochila, fui para casa, cheguei em casa e comi a bolacha, depois da janta. Então, assim, o jejum, ele não serve para você, vou detonar aqui a minha carne. Não faça isso. O jejum também ele não deve ser considerado como um método de dieta. Eu vou aproveitar que eu estou fazendo dieta e vou fazer jejum e vou orar para Deus. Deus não é menino. Eu já ouvi, inclusive, uma besteira uma vez de uma pessoa falar que orava para Deus à noite para fazer o jejum. Senhor, estou entregando o meu jejum, vou iniciar o jejum. Aí deitava para dormir. Aí eu dormi. Aí quando era de manhã que acordava, Senhor, estou entregando o meu. Ai, meu Deus. Que momento você orou, irmão? Durante a noite que você estava dormindo, você estava dormindo. Em que momento você pensou em Deus? Que eu estava sonhando com Deus. Tá certo. Amém, irmão. Jejum não é para ser feito por causa de você quer emagrecer. Eu quero emagrecer, vou aproveitar que eu quero emagrecer, vou fazer jejum aqui de comida e vou aproveitar, vou orar para Deus, irmão. Deus não é menino, viu? Pode ter certeza absoluta. Capaz de você passar é mal. Capaz de você sentir os problemas de ausência de comida no seu corpo. Infelizmente, algumas pessoas não podem jejuar, né? Por exemplo, pessoas que têm diabetes. Infelizmente, essas pessoas não podem jejuar. Eu hoje, por exemplo, eu não posso passar muito tempo. Só fui operado, fiz uma operação e infelizmente eu preciso de glicemia então eu não posso, não tenho diabetes, mas eu preciso de açúcar no sangue. Então eu não posso passar muito tempo sem comer, mas algumas coisas eu abro mão. E jejum. O jejum é você abrir mão daquilo que te custa para se concentrar em Deus. O que é que te custa hoje? O que é que mais te custa hoje? Se você puder, faça jejum de comida, de alimento físico. Alguns fazem de água. Faça de comida. Tome só água. E jejuar não é também uma maneira de conseguir que Deus, o que nós queremos de Deus. Eu vou jejuar para Deus me dar um carro. Eu vou jejuar para Deus me dar uma casa. Eu vou jejuar para Deus curar a minha doença, a doença que eu estou. Eu vou jejuar para Deus sarar a minha dor de cabeça. Eu vou jejuar para Deus manter as minhas contas em dia. Eu vou jejuar para Deus. Gente, jejum não serve para isso. Jejuar não vai fazer com que Deus te dê absolutamente nada. Não vai. Você não, eu estou jejuando com propósito para Deus ouvir a minha oração. É capaz de Deus nem ouvir sua oração. É capaz, não tô afirmando que seja. Porque você está fazendo errado. Jejum não muda aquilo que Deus tem para nossas vidas. Ele Deus, se Deus nos dá alguma coisa é porque ele é misericordioso, é porque ele é gracioso, é porque ele nos ama. É por isso, não é porque você vai dar alguma coisa para Deus não. Não é, pode ter certeza. Não é. Porque eu estou jejuando e eu mereço porque eu estou em jejum que Deus me dê nada. A única coisa que a gente merece de Deus é o castigo eterno, é a sua ira. Entenda isso, nós não temos direito de exigir nada de Deus. João Batista declara que Jesus
é alguém que ele não é digno de desatar as sandálias. João Batista não se sente digno de desatar as sandálias de Jesus. E Jesus vira para os apóstolos e fala que dentre aqueles que nasceram de mulher não tem profeta nenhum maior do que João Batista. Ora, dentre os nascidos de mulher não tem nenhum maior do que João Batista. E João Batista não se considera digno de desatar as sandálias de Cristo. Quem sou eu para cobrar alguma coisa de Deus? Quem sou eu? Eu sou maior que João Batista? Sério mesmo? Você se considera maior do que João Batista? Porque João Batista não se sentia digno de desatar as sandálias de Cristo? Por que você se sente digno de cobrar alguma coisa de Deus? Senhor, eu estou jejuando, viu? Senhor, eu fiz o meu sacrifício, viu? Senhor, lembra da minha promessa, viu? Irmão, vamos ler a Bíblia um pouquinho mais, né? Vamos ler. Se Deus nos dá alguma coisa, é porque Ele é misericordioso. Não é por obra nossa, não. Pode ter certeza absoluta disso. Se fosse por obra nossa, a gente já estava lá no inferno. Ah, já estava. Jejum muda o nosso agir, o nosso ser, o nosso discernimento, a nossa sensibilidade. Jejum nos traz para próximo de Deus ainda mais por estarmos mais sensíveis, por orarmos, por fazermos o jejum e orarmos mais, estarmos mais ali tocados por Deus, para que a gente esteja mais próximos a Ele. E quando jejuar, essas orientações aqui que nós lemos, que a dona Rita leu, que a nossa irmã Rita leu, não, não é a orientação do apóstolo Paulo, não, tá? Não é a orientação de Lucas, não é a orientação de nenhum profeta. Ainda mais que fosse, porque se fosse a orientação do profeta ou do apóstolo Paulo, isso não diminuiria a importância das orientações apostólicas, muito pelo contrário, mas quem fala isso daqui em Mateus, no capítulo, 16, no capítulo 6, do verso 16, 17 e 18, é o próprio Jesus Cristo, são orientações de Cristo. E o que ele fala? Quando você jejuar, versículo 16, não mostre uma aparência triste. Irmão, irmão, tô me tremendo aqui. O que foi, irmão? Não é porque eu tô jejuando. Irmão, tô com muita fome, muita fome. Por que tu não vai comer? Não, não vou comer porque eu tô jejuando. Olha o que que Jesus fala, qual a orientação? Quando jejuarem, não mostre a aparência de triste, né? Eu tô triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu, eu, eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Qual foi a recompensa? A recompensa do próprio homem. Imagina só, o Joel, isso aqui tá um exemplo, eu estou jejuando. Eu não estou de jejum, tá? Estou dando um exemplo aqui apenas. Estou jejuando. Aí a minha mãe chega para mim e faz uma galinhazinha aqui, só filé gostosíssimo e tal. Eu digo assim, não, mãe, eu estou jejuando. Olha, mãe, eu tô com tanta fome. Mãe, olha só, não tá entendendo. Olha aqui a minha mão tremendo. Eu já tô aqui. Alice, ô meu filho, como você é santo, como você é bom, como você é isso, e assim assado. Pronto, irmão, essa é a minha recompensa. Já recebi minha recompensa. Nada mais, nada além do que isso. A minha recompensa, os elogios do homem. Essa é a recompensa que Jesus está falando. E o jejum não é para isso. Segue as orientações de Jesus no versículo 17. Mateus, capítulo 6, versículo 17. Ao jejuar, arrume o cabelo, irmão. Faz aquela escova. Lava o rosto, passa aquela maquiagem, passa aquele batom, irmão. Irmão, lava o rosto, penteia o cabelo. Se você tiver com pouco cabelo que nem eu, né? Assim, passa a mão aqui, passa o rosto, lava aqui, arruma a barba, com uma roupa boa, calção bonitinho, uma chinela de dedo e sai pro meio da rua.
10. Ninguém precisa saber se você está jejuando, só Deus. Versículo 18. Para que não pareça que aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que vê em secreto. E o seu Pai que vê em secreto o recompensará. O recompensará. E aí vem a intimidade. E aí vem o ouvir a voz do Espírito Santo. E aí vem aquela pessoa que vai blasfemar contra você, que vai lhe caluniar, que vai falar um monte de coisa com você, que vai apontar um revólver calibre 38, como fizeram comigo na minha cabeça, e ao invés de você falar mal, agir mal, você vai dizer, Deus te abençoe. Você vai amontoar brasas na cabeça dessa pessoa. Sabe por que você vai amontoar brasas? Porque a pessoa não vai entender, a pessoa vai dizer assim, rapaz, eu estou falando mal dela, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, e o camarada até orando por mim. Eu estou apontando um revólver 38 aqui, com bala na cabeça dele, eu vou matar ele, ele está orando por mim. Esse bicho é doido. A pessoa vai ficar sem entender, irmão. O amor vai constrangir completamente o ódio, o mal. O amor constrange pela sensibilidade, por você estar mais próximo de Deus, não por mérito seu, mas porque o Espírito Santo age em você, age em mim, age em nós. É por isso. Então, jejuar, ele nos traz essa sensibilidade. Jejuar, ele nos traz essa proximidade de Deus. Nos deixa sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo e a agirmos segundo o caráter de Cristo. Que o Senhor ele possa resplandecer a luz do rosto dele sobre nós. E quando estivermos jejuando, você não precisa falar para ninguém. É só você e Deus no seu quarto trancado e mais ninguém. Se você puder, faz uma oração comigo agora. Entrega para Deus esse momento. Pede discernimento para ele, sabedoria. E nas próximas vezes, se você for jejuar, você jejue entre você e Deus e mais ninguém. Curva sua cabeça e vamos orar. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Pai, por essa maravilhosa palavra, por mais esse maravilhoso conhecimento que o Senhor nos proporciona. Ouvimos a tua voz, Senhor, ouvimos o teu falar, sentimos o teu respirar. O Senhor cuida de nós a cada dia. Obrigado, Pai, por esse sábado, por essa manhã, por esses primeiros minutos diante a ti. Obrigado, bondoso Deus, pois não somos dignos da tua presença, ainda mais o Senhor faz por nós. O Senhor nos dá a sua presença e ainda fala conosco. Ah, Jesus, como o Senhor é bondoso. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nos proporciona um sábado de comunhão. Nos guia, Pai, pelas veredas de justiça. Proporciona-nos, Pai, sabedoria para levarmos a tua palavra para outras pessoas. Que essas pessoas recebam em suas casas a tua palavra de bom grado. Nos proporciona um excelente fim de semana, em família, em alegria. Cuida de nós, Paizinho eterno, até a volta do teu Filho amado. É o que nós oramos desde já e já te agradecemos. Em nome de Jesus, e que seja feita a tua vontade, Pai, nas nossas vidas, sempre, sempre, a tua vontade nas nossas vidas. Amém.